Olá, bom dia. O A Notícia de Frente desta terça-feira, dia 4 de fevereiro, está no ar. Bom dia também ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia ao Antero Paz de Barros. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, e você, nosso querido telespectador e telespectadora, é o nosso convidado para participar com a gente do A Notícia de Frente. Aí o WhatsApp na sua tela, manda o WhatsApp aqui para a gente que a gente vai ler e colocar no ar. Olha, eu quero começar uma notícia de frente indo com o Jornal A Gazeta desta terça-feira. Aqui no Jornal A Gazeta, promotora denunciada por desvio. O Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, denunciou criminalmente a promotora de Justiça Solange Linhares Barbosa por desvio de quase 1 milhão de 13 termos de ajustamento de conduta firmados por ela, quando atuava na Promotoria de Justiça de Paranatinga, que fica a 370 quilômetros de Cuiabá. O pedido foi assinado juntamente com o Núcleo de Ações de Competência Originária Criminal, o NACO, e encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Carlos Alberto da Rocha, que deverá remeter ao órgão especial do TJ para definir se aceita ou não esta denúncia. E de acordo com o Jornal A Gazeta, o jornal que teve acesso aí aos dados, a promotora teria desviado em proveito próprio e alheio, sempre com o propósito de satisfazer seus interesses pessoais, o valor de aproximadamente 985 mil reais aí oriundo de táxi, ou seja, quase R$1 milhão. Olha, eu tenho feito aqui várias críticas a membros do Ministério Público. Isso não diminui a admiração que eu tenho pela instituição e nem por muitos dos seus componentes. O presidente José Antônio Borges, ele já fez história no Ministério Público. Porque, com certeza, ele é o primeiro procurador, eu falei presidente, né? Desculpe. Ele é o primeiro procurador-geral de Justiça que tem a coragem de cortar na carne. E eu gostaria também de aplaudir e cumprimentar o chefe do NACO, o responsável pelo Núcleo de Competências Originárias, o doutor Domingos Sávio. Também um procurador de justiça muito competente, muito correto, e que mostra o seguinte, que crime, se for praticado, inclusive por membro do MP, deve ser denunciado. Então, parabéns ao Ministério Público por adotar esse comportamento. E eu quero aqui cumprimentar o Zé Antônio Borges em nome da instituição. Agora, a bola está com o Poder Judiciário. Mas o Ministério Público fez o seu papel, ou seja, não jogou na base do corporativismo para baixo do tapete. Isso é importante. E é o né? segundo promotor denunciado aí pelo procurador do Ministério Público. O primeiro denunciado também criminalmente, não é? Foi o promotor Marco Aurélio, é isso? Marco Aurélio. Aquele que vazou do Ministério Público. Foi do chefe do GAECO. Chefe do GAECO, né? Pelo vazamento lá de uma conversa telefônica entre o ex-governador Silval Barbosa e o desembargador Marcos Machado, né? Desembargador Marcos Machado, que será o relator, que já é o relator, né? Desse caso aí da delação do ex-presidente da Assembleia, José Geraldo Rivo. Agora, nesse caso aí da denúncia, né, criminal do procurador José Antônio Borges contra esta promotora, que é acusada aí de desviar, de ter participado aí de um esquema para desviar quase R$1 milhão em benefício próprio, segundo diz aí a própria denúncia do Procurador-Geral do Ministério Público. O que chama a atenção é o seguinte: a promotora foi denunciada criminalmente, é isso? Pela denúncia criminal, ela, se isso for aceito pelo Poder Judiciário, ela pode, inclusive, perder o cargo dela. Agora, o que chama a atenção é que teve um julgamento administrativo anterior sobre esse mesmo caso. E aí o seguinte, ela teria recebido uma pena
de 30 dias de suspensão. Aqui a gente não está querendo antecipar a condenação de A, B ou C de ninguém, né? Agora, o que chama a atenção é o seguinte: o procurador-chefe do Ministério Público denuncia criminalmente um promotor, no caso aí uma promotora, como você colocou aí, o chefe do Ministério Público cortando na própria carne, denunciando criminalmente, o que pode resultar na perda do cargo aí da promotora. E aí o seguinte, aí faz o julgamento administrativo e dá uma pena de 30 dias de suspensão e mais. Teve integrante do Ministério Público nesse julgamento administrativo que achou que 30 dias era muito. Tinha que ser só 10 dias. Então, o que chama a atenção é isso. Por quê? O procurador do Ministério Público, o chefe do Ministério Público, denuncia criminalmente a promotora, né? O que, só reforçando aqui, que pode resultar na perda do cargo dela, e o julgamento administrativo vai praticamente numa outra direção. Ou seja, não é todo mundo lá que está interessado em cortar na própria carne. Essa é a impressão que passa. Não, mas no Ministério Público tem mais partido que os partidos brasileiros. Eles são mais divididos do que os partidos brasileiros. Então tem a turma lá do deixa disso, do não apura nada, tem tudo isso. E tem a turma que chegou ao topo no Ministério Público, essa turma que tomou posse junto com o José Antônio Borges, é uma turma muito qualificada do Ministério Público. São pessoas muito respeitadas do Ministério Público. Ele foi buscar os maiores nomes do Ministério Público. Mauro Zac, Ana Cristina Bardusco, o próprio Domingos Sávio, Zé Antônio Borges. São pessoas assim de enorme respeitabilidade dentro do Ministério Público. Me fugiu aqui o nome do presidente Turim, né? O promotor doutor Roberto Turim. São pessoas assim da maior credibilidade dentro do Muito técnicos também, né, Antero? Não, muito técnicos. Eu tenho certeza que eles fazem isso com dor no coração. Ninguém gosta de fazer isso contra colega. Ninguém gosta, mas fato é fato. Você não pode deixar de denunciar batendo de cara com fato. Então está muito certo o Domingos Sávio, está muito certo o Procurador-Geral de Justiça. E agora é esperar qual que é a punição que vai aplicar o Poder Judiciário. E agora eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Lúcio, qual que vai ser o seu? Meu destaque aí é o caso, né? Envolvendo o ex-vice-governador de Pedro Taques, Carlos Fávaro, né? Que de forma assim inexplicável, o presidente do Supremo Tribunal Federal, até contrariando, né? O que o próprio STF já tinha como entendimento, disse o seguinte: olha, é para o Carlos Fávaro assumir a vaga da senadora Selma Arruda. E a senadora cassada recorreu, entrou com recurso aí para reverter a liminar que mandou empossar Carlos Fávaro. E eu só quero completar o meu destaque aqui com dois aspectos que eu quero chamar a atenção. Um deles é uma declaração do secretário-chefe da Casa Civil, que nega favorecimento a Fávaro e líder do governo critica a liminar do Supremo. Agora, o que se pergunta é o seguinte: o governo tinha que entrar com esse recurso lá no Supremo Tribunal Federal, pedindo para que o terceiro colocado assumisse a vaga de Selma Arruda? Essa história aí de vazio de poder que o ministro Dias Toffoli citou, vazio de poder, não, eu vou colocar de outra forma. Encheram de poder, a decisão do ministro Dias Toffoli encheu de poder quem não foi legitimado pelo eleitor. Encheu de poder quem foi derrotado nas urnas. É isso? Então, esse é o aspecto aí que tem que se colocar, né? Certo, daqui a pouco a gente fala então sobre isso, Antero, e o seu destaque? Meu destaque é o seguinte: eu recebi ontem e circula na internet
E eu vou publicar hoje no site pnbonline.com.br a proposta de delação de José Eduardo Riva. Eu estou dizendo o seguinte. José Geraldo. Falei José Eduardo? É porque misturou com o Senado. Você lembrou do advogado do Carlos Fávaro. Pode ser. José Geraldo Riva. A proposta de delação do José Geraldo Riva. Porque na proposta de delação, que tem 105 páginas, eu li a proposta inteira. O Tribunal de Justiça precisa homologar essa delação urgentemente. Pela proposta dá para a gente perceber claramente o que é que tem na delação. E tem muito documento. Olha, tem gente que recebeu propina com ordem bancária. Tem gente que, além daqueles números divulgados ontem na lista aqui no programa Notícia de Frente, além daquele dinheiro, tem gente que em toda mesa que votou, recebeu dinheiro. Recebeu dinheiro para votar na eleição de mesa da Assembleia Legislativa. Tem sim denúncias contra membros do Poder Judiciário. Tem, pelo menos que eu identifiquei assim rapidamente, eu vou continuar lendo, porque alguns sites divulgaram o nome de um outro magistrado que eu não vi na proposta de delação, mas tem lá na proposta de delação um ex-desembargador e um juiz. E um juiz de direito. E assim, não cabe ao doutor Marcos Machado sentar em cima disso. Não cabe ao órgão especial do Tribunal de Justiça sentar em cima disso. A sociedade tem o direito de saber. A gente vai descer a detalhes daqui a pouco. Certo. Olha, eu quero falar do coronavírus, tanto no destaque nacional quanto aqui também regional. Primeiro eu trago que Hong Kong registrou a primeira morte do novo coronavírus. Na China já são 426 mortes e mais de 20 mil casos confirmados da doença. Aqui no Brasil, a suspeita aí, o Brasil investiga 14 casos suspeitos do novo coronavírus. E aqui em Mato Grosso, o Hospital Júlio Miller é definido como referência para o atendimento em casos com suspeita de coronavírus em Mato Grosso. A Secretaria Estadual de Saúde, Antero e Lúcio, chegou a falar de que as unidades de saúde estariam capacitadas para receber e diagnosticar aí pacientes que poderiam estar com o coronavírus. Porém, apenas o Hospital Júlio Miller tem essa capacidade para fazer o diagnóstico. Inclusive, a gente teve aí o relato de uma ouvinte aqui do programa Tribuna, da Rádio Vila Real, de que ela teve um contato com asiáticos, Lúcio, procurou uma unidade de saúde, mas sentiu aí que as pessoas estavam um pouco perdidas nesse atendimento, nesse primeiro atendimento, até mesmo para fazer o diagnóstico. E a Secretaria emitiu um novo alerta, dizendo que o Hospital Júlio Miller é a referência aí para fazer o diagnóstico do coronavírus em Mato Grosso. E então o Hospital Júlio Miller, que foi definido como unidade de referência para atendimentos de eventuais casos do novo coronavírus, como foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Nesses locais foram escolhidos como medida preventiva pelos gestores locais por terem ampla capacidade de atendimento com profissionais especializados para situações de risco à saúde pública. O Hospital Júlio Miller é o hospital que é tocado pela Universidade Federal de Mato Grosso, né? Então tem toda uma faculdade de medicina atuando ali no hospital, né? Tem realmente profissionais extraordinários e é uma pena que não esteja ainda pronta. Parece que o governo está lançando agora, recentemente, né, o edital para a conclusão do novo Hospital Júlio Miller, que aí sim vai ficar muito melhor. Que parou lá em 2014, foi isso? Parou com o Silval, não teve um tijolo colocado lá no governo Pedro Taques, porque o governo Pedro Taques alegou o seguinte: olha, mas ali tem alagamento, né? Como se não fosse possível fazer drenagem. Falou mal da estrutura da obra. Não, ele falou mal da estrutura da obra, falou, olha, ali debaixo do terreno
tem poças d'água, tem terreno alagadiço, ou seja, parece que a engenharia brasileira nunca construiu a ponte Rio-Niterói, né? Se fosse pensar, já pensou Pedro Taques comandando a ponte Rio-Niterói, não ia sair nunca, né? E é o seguinte, aí o hospital lá, o Hospital Júlio Miller, né, o novo Hospital Júlio Miller, parou por causa que o terreno ali tinha alagamento. Alagamento. Talvez tenha sido provocado lá pelo esgoto da corrupção do seu Val Barbosa, não é isso? Mas olha... Não, mas tem como resolver o problema. A má administração é tão danosa quanto a corrupção. Porque 4 anos sem fazer absolutamente nada daquilo. Eu entrevistei ontem, no Jornal da Capital, o secretário Marcelo de Oliveira, e ele falou que está resolvendo o problema, vai lançar a obra agora. E podia fazer o seguinte... Ele vai tocar a obra e que é possível resolver isso rapidamente. E podia até fazer o seguinte, né? Uma sugestão. É lógico que é em tom de brincadeira, né? Mas podia fazer o seguinte, podia pegar esses técnicos, né? Lá do governo Silval Barbosa, depois os técnicos lá do governo Pedro Taques, não é? Que não resolveram absolutamente nada nessa construção. O primeiro deu lá um espetáculo de corrupção, o outro um show de incompetência. Mas podia pegar esses técnicos, Nayara e Antero, e mandar lá para a China e construir um hospital em 10 dias. E está construindo outro. Sim. Olha, falar em hospital em 10 dias... E não é a primeira vez que eles constroem um hospital em 10 dias. Vamos aqui ao WhatsApp, vamos à participação do nosso telespectador pelo 99987-2151. O telespectador mandou essa mensagem, falou justamente isso. Olha, que pouca vergonha, Cuiabá. A China fez um hospital gigantesco em 10 dias e o VLT vai para 6 anos e nada. Cadê a emissora para perguntar às autoridades? Cadê os repórteres para perguntar aos governantes? A gente pergunta sempre, mas a resposta a gente já tem. Que pouca vergonha essa Cuiabá. Estou até envergonhado, ele reitera agora de manhã a participação aí do nosso telespectador, então, falando justamente dessa construção e comparando as obras da Copa do Mundo aqui em Mato Grosso, as obras inacabadas da Copa do Mundo. Já pensou quantos dias levaria a China para terminar o VLT? E olha, e por falar em VLT, só emendando aqui com outro assunto, polêmica atrás de polêmica, o VLT aqui, o seguinte, está sendo aí um ponto, né? Um ponto, segundo a revista Veja, um ponto aí de, não digo de discórdia, mas pelo menos de um atrito, né? De acordo aqui com o que publicou a revista Veja. O governador do Mato Grosso azeda a relação com Bolsonaro. O presidente não gostou das declarações do governador Mauro Mendes contra os ministros Paulo Guedes e Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, sobre o auxílio financeiro para fomento às exportações e as retomadas das obras do VLT, decidida por Bolsonaro na semana passada. E aqui, só para registrar, estas declarações que foram citadas pela revista Veja, foram declarações que o governador deu lá na entrevista ao programa Tribuna, da Rádio Vila Real. As declarações aí são as seguintes. Quando o governador diz: cadê o FEX de Mato Grosso, que era para vir no final do ano? Eu ouvi do Paulo Guedes, continuou Mauro Mendes, e não foi apenas para mim, mas na frente de toda a bancada, do presidente do Senado, da Câmara e de outros governadores, dizendo que iria pagar o FEX. Bom, essa aí é a parte do FEX. Agora entra do VLT. Declaração de Mauro Mendes lá no programa Tribuna. Abre aspas. Semana que vem vou a Brasília para ele, Gustavo Canuto, ministro lá do Desenvolvimento, me mostrar onde está esse dinheiro, porque uma coisa é falar. Vou ao Ministério e ver quando ele vai dar. Quero o dinheiro, rebateu Mendes. Aí, nessa declaração aqui, o governador dava uma resposta, a entrevista dele ao programa Tribuna, da Rádio Vila Real, e nesse caso do VLT, ele dava uma resposta a uma reportagem que havia sido publicada no portal Gazeta Digital, de uma reunião lá do senador Wellington Fagundes com o ministro lá do presidente Bolsonaro, o Gustavo Canuto.
Olha, a gente fala agora do... Mas diz que é para junho. Diz que é para junho a solução aí do VLT. Pois e aí é o é. seguinte, né? E, Lúcio, você falou essa questão de junho, só abrindo um parêntese, que o governador foi inclusive criticado por Wellington Fagundes, pelo senador, que foi adversário dele nas eleições de 2018, falando, olha, o governador não prometeu concluir o VLT, mas prometeu dar uma resposta do que ia fazer com o VLT em um ano. Já passou o prazo. Pois é, e teve outra declaração interessante, né, Antero? Sobre o VLT, né? Do Marcelo Oliveira, secretário de Infraestrutura. Como é que foi isso, Antero? Eu entrevistei o Marcelo Oliveira ontem, aí um ouvinte participou e cobrou a questão do VLT. Ele falou, olha, se vocês tivessem cobrado esses bandidos, esses larápios, esses filhos da e falou a frase inteira, né? Que roubaram o dinheiro público. Pegaram propina. Que pegaram propina, que tinha missão de fiscalizar e pegaram propina. Fiquei pensando, será que ele estava falando do Emanuel Pinheiro? Né? Olha... Que tinha a missão de fiscalizar e pegaram propina. Né? Eu acho que ele pegou pesado. Ainda aparece no vídeo, o vídeo está publicado no site PNB Online, o vídeo dessa entrevista. Ainda aparece no vídeo, a hora que ele fala, filho da... Eu falo, pelo amor de Deus. E vamos então aqui a participação do telespectador. Será que vocês conseguem responder essa pergunta aqui do nosso telespectador que participa no A Notícia de Frente? Bom dia, sou o Lindomar. Minha pergunta é, por que Mato Grosso é campeão em políticos corruptos? Dá para responder? Não há injustiça com o Mato Grosso. Por que Mato Grosso é o campeão? Por quê? Será que nós somos maiores que a Bahia? Por quê? Eu não sei se Mato Grosso é campeão. Que Rio de Janeiro também, que né? Rio de Janeiro. Não sei se Mas Mato olha, Grosso aqui tem ladrão, hein, Antero? Eu acho que é um Aqui tem ladrão, hein? Mas dá empate técnico, Lula. Olha. Dá empate técnico. Aí é o o seguinte, desempate é a proporção, né? Ladrão é ladrão. Ladrão não é uma questão geográfica de Mato Grosso. Pegar Rio de Janeiro, né? Bahia, né? Não, São Paulo. Mato Grosso, São Paulo, Maranhão. Olha, é uma disputa difícil, hein? Olha, difícil. Olha, depois de ler a proposta de delação do Riva, é de dar Pode ser essa também. Essa pode ser uma das motivações aí na pergunta do telespectador. Né? Porque ele viu lá uma lista lá enorme, né? Você vê uma lista enorme. Ontem, por exemplo, nós falávamos aqui, teve um telespectador que falou, olha, o Sucena. Eu até fiz aqui uma fala defendendo Joaquim Sucena, que é uma pessoa do bem que eu conheço lá de Brasília, etc e tal, como colega constituinte. Nós fomos deputado federal junto. E o Sucena está na delação. Entendeu? De uma outra forma, não é bem daquela forma de receber dinheiro ali da lista dos 37, mas é de uma outra forma, mas infelizmente está na delação. Tem uma citação com relação ao Sucena. Aí você pega de toda uma geração que não foi pequena, de 20 e poucos anos do Riva, e são poucos deputados que não foram citados. Né? Wilson Santos, Otaviano, Luiz Soares, Zé do Pátio e Séries. 5. Quer dizer, cá para nós é muito pouco, né? Cá para nós é muito pouco. No Congresso, pelo que eu pude aferir lá, das denúncias nacionais, você tem 30% de gente honesta. É muito ruim. Nesse você dá caso, 70% nesse caso aí que você falou, só traduzindo de uma forma mais popular, né, Antero? Tomando-se como base a delação de José Riva, dá para contar os honestos da Assembleia numa única mão. Vamos... Segundo José Riva. Segundo José Riva. Né? E o presidente da Assembleia acabou se manifestando ontem, né, sobre essa delação de José Riva. Ele diz o seguinte, de que essa delação de José Riva prejudica a Assembleia e também negou aí novos casos de corrupção. O que o deputado Eduardo Botelho disse foi o seguinte, olha,
o desgaste é natural. Toda vez que acontece uma denúncia, o desgaste é natural para o parlamentar e para o parlamento como um todo, isso é inegável. Não tenho como dizer que não desgasta. Claro que desgasta, diz o presidente da Assembleia, porque... Até porque atuais deputados... Só 5 ficaram de fora? Atuais deputados estão denunciados. Vamos aproveitar, Lúcio, então, que você tocou nesse assunto. A gente tem matéria sobre isso, o retorno aí dos trabalhos da Assembleia, inclusive o presidente da Assembleia Legislativa, ele fala também sobre a delação de Riva. Vamos conferir na reportagem. Os representantes dos poderes executivo e judiciário e também do Ministério Público e Tribunal de Contas participaram da sessão solene da 19ª legislatura, que marca o retorno dos trabalhos na Assembleia. O presidente da Casa, o deputado Eduardo Botelho, fez um discurso em consonância com o governo do Estado. Disse que 2019 foi marcado por dificuldades, tanto em Brasília quanto em Mato Grosso, e que decisões importantes foram tomadas no parlamento em atendimento ao executivo. Falou também sobre polêmicas que já batem a porta, como cota zero e previdência. Temos projetos polêmicos, cota zero, temos o projeto das regras da aposentadoria, provavelmente vai chegar no segundo semestre um projeto também novamente de reforma tributária, então são projetos que vão ser discutidos nesse ano na Assembleia Legislativa. O projeto Cota Zero, que talvez retorne como Transporte Zero, deve ser apresentado apenas após a conclusão de um estudo técnico encomendado pela Assembleia. Aí nós vamos apresentar para os deputados, para as comissões e aí prosseguir as votações. Nós não temos mais também que ficar, quer dizer, tem o estudo, cada deputado vai formar a sua opinião e vai apresentar emendas, evidentemente, substitutivos, você vai ter. E aí nós temos que ir para o voto, não tem outro caminho. Mas é um projeto que realmente tem um impacto muito grande. Eu diria até para você que fizemos uma pesquisa também para ver. Existe apoio da população, grande maioria apoia, mas existe também aqueles ribeirinhos, aquelas pessoas envolvidas que também são contra e que vai ser mais prejudicado e que está mais envolvido diretamente com o resultado do projeto. O secretário-chefe da Casa Civil representou o governador Mauro Mendes, que está em viagem, mas antecipou que Mendes deve ir à Assembleia nesta próxima quinta-feira e fazer uma espécie de prestação de contas. Carvalho fez um balanço de 2019, disse que as finanças estavam em mais de 3 bilhões no vermelho e que a contenção de gastos deve permanecer. O corte de despesa, a redução de custos da máquina, ela é feito diariamente, vai ser feito nos 4 anos da gestão, não é num período só. Nós vamos estar sempre focados na redução de custo, na redução do custo da máquina todos os dias durante os 4 anos. Então esse ano, com certeza, deve haver sim mais cortes, mais redução de despesas, mais renegociação de contratos. Isso daí não vai parar durante toda a gestão. Na reabertura dos trabalhos do Legislativo, recai a delação do ex-presidente da Casa, José Riva, que delatou mais de 30 parlamentares que teriam recebido mais de 175 milhões de reais em propina. É que entre os citados tem deputados da atual legislatura, a exemplo de Dilmar Dal Bosco, que disse não estar muito preocupado com a questão. Já outros deputados desta legislatura citados na lista de Riva nem mesmo compareceram a esta cerimônia. Eu fiquei sabendo pela imprensa, eu vou aguardar para ver o que é, o que se trata realmente. Isso já tem 4, 5 vezes que é comentado, ventilado, vão aguardar os fatos e eu estou consciência tranquila. O presidente do TCE, Guilherme Maluf, procurou desqualificar a delação. A delação aconteceu e vai ser apurada como outras delações. Como todo mundo que é condenado nesse país faz uma delação para tentar reduzir a pena. O presidente da Assembleia disse que pagamentos de propina são coisas do passado na casa. Coisa que passou até 2014, nós estamos em 2020. Aqui dentro não vigora mais essa prática, aquele delator. Aqui dentro não tem isso mais, acabou aqui na Assembleia Legislativa, graças a Deus, parabéns do povo, isso acabou. Então, isso hoje é com a justiça, não é mais dentro aqui do parlamento que se discute isso. Se discute da justiça, no Ministério Público, na polícia, não mais aqui.
Pois é, então aí a preocupação também, claro, do presidente. Vocês viram que depois da delação, quantos deputados apareceram aí? Com Não. medo desse assédio, inclusive da imprensa, que ia questionar e ia perguntar. Mas são poucos os deputados citados na proposta de delação, que eu li. Que estão, né, atualmente. Que estão. O Dilmar Dal Bosco é citado, parece que ganhou um apartamentozinho aí para votar na mesa, não sei o que, etc e tal, e é citado como tendo recebido alguns milhões de reais do próprio deputado Riva. Me parece que no caso dele seriam 4 milhões de reais em número. Se você colocar a família Dal Bosco, aí dá muito mais, né? Porque o irmão dele, que era antes deputado, Dilceu Dal Bosco, talvez também teria recebido. O deputado Romualdo é citado. Eu acho que dos atuais são os dois únicos citados. Eu vou Carlos conferir Avalone também é citado. Nininho tá certo, também Carlos foi Avalone é citado. Nininho, é esse. verdade. Nininho com 3 milhões e 200. É o valor que José Riva atribui para Nininho. E Carlos Avalone com 266 É, mil. 200. Dilceu Dal Bosco, Dilceu, 4 milhões e 100 mil reais. Estou procurando aqui o Dilmar na relação aqui. Nessa aqui não tem. Ah, deve ter, Luz. Pode procurar o que você acha. Olha, vamos, enquanto o Lúcio procura aqui uma participação do nosso telespectador, o telespectador fala o seguinte: Antero, bom dia, bancada. Eu acho que essa delação do Riva vai ser igual a do Silval, não vai dar em nada, só mídia. Gosto muito do programa. Aqui o do CPA3, obrigada, viu, pela participação. E aí o telespectador que também tem esse sentimento de injustiça, Antero, de que a justiça não é feita. Por quê? Todo mundo cobra também. E o resultado da delação do Silval Barbosa, cadê? Pois é. O resultado da delação do Silval Barbosa nós temos que cobrar do Ministério Público. O resultado, vou repetir, o resultado da delação do Silval Barbosa nós temos que cobrar do Ministério Público Federal e Estadual, mas principalmente do Ministério Público Estadual. Por exemplo, aquelas imagens, né, que o Silvio gravou e que fortaleceu a delação do Silval Barbosa, aquelas imagens até hoje não tem denúncia criminal do Ministério Público. Então o Ministério Público precisa se explicar. Do mesmo jeito que no início do programa nós elogiamos aqui o Ministério Público, do mesmo jeito que sabemos que tem pessoas do bem no Ministério Público, queremos saber quais são os anjos da guarda que protegem aqueles indivíduos, eu me recuso a chamá-los de cidadãos, que aparecem Teve uma denúncia. no vídeo gravado. Teve uma denúncia lá, mas não foi. foi por improbidade administrativa. A denúncia penal não existe. A única denúncia a denúncia penal não existe. O Ministério Público alega uma série de coisas, etc. Tal. As pessoas, 3 anos depois, estão indo para uma reeleição. E o Ministério Público não fez nada. Nada. Aí, nesse ponto, não dá para criticar o Poder Judiciário. Vírgula. Na questão da proposta de delação do Riva, o Estado inteiro sabe que está com o Poder Judiciário. Sabe que está com o desembargador Marcos Machado. E eu acho o seguinte, está na hora da sociedade se mobilizar. Quando eu digo pressionar, é pressionar democraticamente. É dar um abraço no tribunal, é levar lá para frente do Tribunal de Justiça 5 mil, 10 mil pessoas para protestar. Não dá mais para aceitar isso. Não dá para aceitar isso, tem que apurar isso. Então nós temos que cobrar o Ministério Público com relação às questões das imagens e temos que cobrar do governo, aliás, do governo judiciário, do Poder Judiciário, a questão da proposta de delação do Riva. E nessa cobrança, que ela seja homologada e publicizada. E nessa cobrança aí, Antero, em relação à delação do ex-governador Silval Barbosa, integrantes do próprio Ministério Público já chegaram a dizer o seguinte: olha, lá atrás
foi feita uma denúncia de improbidade, utilizando como fonte da denúncia, até disseram o seguinte, que foi o jornal A Gazeta, que foi utilizado como fonte para fazer a denúncia, e que agora é diferente, porque a delação de Silval Barbosa já está compartilhada com o Ministério Público Estadual e que eles teriam aí todas as informações necessárias para agir e para tomar essas providências que a sociedade cobra. O telespectador perguntou hoje aqui, perguntou ontem no Jornal do Meio-Dia o seguinte, e aí, não acontece nada com esses que são denunciados? Porque, veja bem, nós entrevistamos aqui o Dr. José Antônio Borges e ele nos disse o seguinte, não, isso atrasou, ficou em Brasília e nós só recebemos em novembro. Tá bom, novembro. Nós estamos em fevereiro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 90 dias depois não tem a denúncia. Pelo menos 90 dias depois. Estamos indo para 120 dias depois que o Ministério Público recebeu. Estamos indo para 3 anos depois das imagens divulgadas. Ah, mas eles só mandaram para cá em novembro. Ótimo, cadê o ofício cobrando? Onde que está o ofício do Ministério Público cobrando o Supremo Tribunal Federal pelo compartilhamento? Por que é que o Ministério Público não se mobilizou? Quem são os anjos da guarda das pessoas flagradas ali recebendo propina? Esses anjos da guarda estão no Ministério Público? É esse o papel do Ministério Público? Eu acho que isso, assim, do mesmo jeito que a gente elogia e reconhece a instituição, a gente acha que a instituição tem que cumprir com esse dever. Apresentar a denúncia, cobrar, e aí a sociedade que cobre posicionamento do Poder Judiciário. Mas, por enquanto, a bola está com o Ministério Público. E aí, só para complementar uma informação, Dilmar Dal Bosco, pela delação de José Riva, teria recebido 3.200.000 reais de propina. E o que ele disse, e o que os outros já disseram quando essa informação aqui do envolvimento aí desses deputados de receberem propina, o discurso é sempre o mesmo, né? Olha, aconteceu nada disso, dele, né? Ele está denunciando porque foi descoberto, foi condenado, então todo mundo negando que tenha participado do esquema de corrupção, de propina, do mensalinho, do mensalão. Ninguém participou, ninguém viu, não aconteceu nada. Já leram a cartilha do Lula. Olha, isso aí é o seguinte, porque ele está condenado e aí ele fala isso para diminuir a pena. Lula ensina, os deputados repetem. Olha, e a reforma na Câmara Municipal de Cuiabá adiou a retomada dos trabalhos do Legislativo Municipal. Vamos conferir na reportagem. Os trabalhos na Câmara de Vereadores de Cuiabá iriam ser retomados hoje, nesta terça-feira, mas isso só vai acontecer na próxima semana. E o motivo é uma reforma seguida de manutenção aqui na casa. Para se ter uma ideia, olha só como está a situação aqui do plenário, praticamente todo desmontado. Existe ainda um trabalho de pintura, os assentos foram removidos também, as galerias passam também por manutenção, assim como também outras dependências daqui da casa. Por conta disso, as sessões elas serão retomadas apenas na próxima semana, só que aí vai acontecer uma maratona de sessões. E tem assuntos importantes e também polêmicos que revê até o regimento interno da casa e também tem a CPI do Paletó. Sobre este assunto eu vou conversar com o presidente da Câmara de Vereadores, Misael Galvão. Vamos começar falando então pela reforma, porque é o motivo do qual os trabalhos não retornam essa semana, apenas na semana que vem? Na realidade, não é uma reforma, é uma manutenção geral e profunda, até porque todos os espaços que nós tínhamos na Câmara nunca teve essa manutenção como tem que ser feito, e agora nós estamos priorizando. Você pode ver o plenário, que aqui, quem conhece o plenário internamente sabe que aqui precisava realmente, tinha muita madeira antiga, muita madeira velha, tinha
necessidade realmente para resguardar o cuidado técnico dos servidores, das pessoas que adentram ao plenário, precisava dessa manutenção. Plenário, galeria, todos os outros departamentos técnicos da casa estão passando por uma manutenção geral. Por isso, você pode ver que agora, por essa necessidade, a gente teve que prorrogar por mais uma semana a retomada dos trabalhos, mas não terá nenhum prejuízo na questão da sessão. Na semana que vem nós vamos ter 2 sessões na terça e 2 sessões na quinta para repor as sessões que não foram feitas essa semana. Presidente, em relação à possível mudança de regimento interno da casa, como estão essas discussões? Elas vão acontecer de que forma e o que pode estar mudando? Na realidade, o regimento vai passar pelo debate dos vereadores, tem uma comissão, o vereador Luiz Cláudio, o vereador Crebinho Borges, o vereador Sargento Joelso, mais a equipe técnica, tanto a Procuradoria quanto o apoio legislativo, estão debruçados nessas questões da reformulação do regimento interno e também o Código de Ética da Câmara Municipal de Cuiabá. Só vai vir ao plenário depois que tiver um amplo debate com os vereadores. Eu acredito que, se Deus quiser, até o mês de março nós colocamos em reforma, em votação, o novo regimento interno desta casa. Quais principais pontos podem ser alterados do regimento? Eu não quero aqui antecipar nenhum ponto, até porque, na realidade, está por parte técnica ainda e os vereadores também vão passar no debate na questão das suas sugestões. Então, é muito prematuro ainda eu antecipar alguma questão, até porque, na realidade, eu estou dando a liberdade para a Procuradoria poder contribuir, estou dando a liberdade também para o apoio legislativo, a Secretaria do Apoio Legislativo e os demais vereadores e as comissões. Então, serão pontos que só vão ser mudados, os pontos que passarão no debate pelos vereadores. Tem projeto polêmico também, que pode colocar um fim nos 2 recessos parlamentares? Sim, na realidade, esse projeto está em andamento, está no rito das próximas votações e, na realidade, aqui todos os debates são puro, claro e transparente e que a gente tem que respeitar é o voto do plenário. Tem também a CPI do paletó, uma CPI que começou lá em 2017, presidente, 2018 ela freou, 2019 também, começa novamente essa legislatura com esse novo instrumento jurídico utilizado aqui pela casa. Por quê? Qual o motivo de não acatar essa decisão da Justiça? Na realidade, nós somos cumpridor da Justiça. Na realidade, o que nós temos o papel é de resguardar e defender o parlamento. Eu não sou presidente de vereador A ou vereador B, eu sou presidente dos 25 vereadores e eu tenho que defender a casa. Qual o teor desse instrumento jurídico que a casa fez, encaminhou ao TJ? Cabe à Procuradoria, nós temos aqui uma Procuradoria determinada, técnica, são os procuradores concursados, comandado pelo procurador doutor Daniel e já cumpriu o rito do recurso. Presidente, a maioria da casa está na base aliada do prefeito. De certa forma, esse novo instrumento jurídico não pode respingar na possível tentativa de reeleição? Eu não sou presidente da base nem da oposição. O legislativo é um poder independente e eu tenho que cumprir o meu dever de presidente e respeitar a Procuradoria que entende que precisa fazer o recurso para defender o parlamento municipal. Ok, obrigada pelas informações. Só reforçando então que as sessões vão ter início na próxima semana e serão sessões duplas. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. Então vamos para o intervalo. Na volta a gente continua com a Notícia de Frente. Voltamos com a Notícia de Frente, agora 6 horas e 46 minutos. Vamos com a imagem do trânsito aqui na capital. Vamos ver aí qual que é a região. Ali na República do Líbano, a câmera da CEMOB virou agora. Agora dá para ter aí uma imagem melhor no sentido saída, né, Guia e Chapada, e o outro sentido ali
sentido centro, essa ali na República do Líbano. No vindo. sentido Chapada está um pouquinho mais movimentado, não é isso? É isso. Ali na República do Líbano. E no outro sentido ali, indo para o centro político-administrativo, também parece tranquilo ainda esse trecho, porque ainda está cedo, né? 6 horas e 46 minutos, essa região fica muito mais movimentada a partir das 7. Daqui a pouco tem aula, né? E daqui ainda a pouco tem aula, né? Também a ida do funcionário público. Então, por enquanto, o trânsito está tranquilo. Vamos seguir então aqui com o A Notícia de Frente. Vamos a uma participação aqui do nosso telespectador, e a gente que falava, vocês principalmente, os nossos comentaristas, bastante sobre a delação do Riva. Tem aqui o Carlos Henrique falando: olha, Antero, bom dia. Você só fala porque... Vamos aqui a tela? Tem como colocar a tela aí do WhatsApp? A gente está sem o WhatsApp aqui na tela. Bom, o Carlos Henrique fala o seguinte: Antero, você só fala porque está na TV. Duvido falar na frente aí dos que foram delatados. É o Carlos Henrique. Carlos Henrique, desconhecer completamente a nossa atuação, né? Eu tive a oportunidade de ser parlamentar também. Eu tive a oportunidade de estar frente a frente e com delatados muito importantes. Sinceramente, eu não estou aqui para prestar contas de meus mandatos, mas como senador da República eu fui responsável pela cassação do Jader Barbalho, do Antônio Carlos Magalhães, do José Roberto Arruda e de Luiz Estevão, 4 senadores, todos senadores muito importantes do Brasil e todas pessoas muito fortes na República Brasileira. E nós enfrentamos esse debate com muita tranquilidade em nível de Senado Federal. Então, assim, não é evidente que eu estou aqui não apenas de frente para o telespectador, mas também de frente para o delatado. Eu não estou fazendo nenhum pré-julgamento com relação aos delatados. Eu estou achando apenas que indúbio agora é em favor da sociedade. Então, a proposta de delação do Riva tem que ser aceita, tem que se abrir o processo, tem que se dar o direito de defesa amplo para todos os acusados e, no final, tem que ter a verdade real. O que não pode é a sociedade ficar com a dúvida se o deputado estadual que a representa está lá para fazer negócio dentro do parlamento. E falando aqui na TV, você fala para eles. Você está falando diretamente para eles também. E ficar comprovado o seguinte, ficando comprovado aí, todas essas denúncias que estão feitas, algumas já foram mostradas até pela TV, não é isso? Lá na delação do ex-governador Silval Barbosa. Agora precisa ver também nessas denúncias aí do ex-deputado José Riva, se essa lista que está aí, se essa lista que foi publicada de 37, 38 pessoas, é tudo mentira, como eles dizem, ou essa turma enfiou mesmo a mão na propina, assim, com total falta de vergonha, total falta de princípios, total falta de escrúpulos. É preciso saber o seguinte: se essas pessoas eram os representantes da sociedade ou eram os comparsas de uma quadrilha. É isso. Olha, vamos a mais participação antes aqui de chamar a matéria. O nosso telespectador falando aí da matéria da Câmara, né? Bom dia, bancada. Manuel, moram em Várzea Grande. Esse presidente da Câmara está mentindo porque ele é defensor do prefeito. Esse negócio do paletó não vai pra gente. Bom, tem mais uma sobre o Misael. Bom dia, parabéns pelo programa. Jamil do Altos da Serra. Votei para Misael, pedi votos para ele, mas depois de tantas exceções, ele não ganha nem para presidente de bairro. E eu queria só, aproveitando aí que o telespectador citou aí a CPI do paletó, só registrar o seguinte: a desembargadora Maria Helena Ramos, né, Bezerra Ramos, havia determinado a retomada da CPI do paletó. Só que a Câmara Municipal de Cuiabá recorreu novamente. E aí é o seguinte: um dos aspectos que está lá nesse recurso é para mudar novamente, né, a composição lá da CPI. Atualmente,
o que a desembargadora determinou é que fosse retomada com Marcelo Bussic, com Sargento Joelson e com Toninho de Souza. A Câmara Municipal de Cuiabá está questionando isso, pedindo para que se volte lá aquela formação anterior, do Marcelo Bussic, com Mário Nadaf e com o Adevair Cabral. A pergunta é a seguinte aí, estão com alguma desconfiança em relação a quem? Em relação ao vereador Toninho de Souza ou ao Sargento Joelson? O presidente da Câmara disse que não é nada disso, que ele está preservando a instituição, mas o que se comenta é o seguinte, de que a bancada de sustentação, né, conduz essa questão da CPI, que não é só a vontade lá de defender o Legislativo, que tem outras questões, mas é melhor que expliquem isso daí direitinho, né? Pois é, Olha, porque a o população fala presidente- dessa defesa por parte Como? aí. Porque a população reclama dessa defesa Essa ferrenha defesa por parte é o seguinte, do presidente. O Misael quer convencer quem de que ele está recorrendo para defender vereadores. É mentira. Ele está recorrendo para defender Emanuel Pinheiro. Essa que é a verdade. E outra coisa, ele está recorrendo contra uma decisão já tomada pelo Poder Judiciário. Foi o Poder Judiciário quem decidiu e mandou mudar essa comissão para colocar apenas aqueles 9, né, que assinaram originalmente a CPI. Fora daqueles 9 não pode pôr ninguém. Mas agora não vai dar para retomar, Olha, Antero. Por Agora quê? não tem como retomar. Tem a reforma lá da Câmara. Não, mas é uma semana. é isso? Uma É semana. uma semana. Uma semana. Olha, semana. a gente fala sempre aqui dos Aliás, atos... a Câmara não fazia sessão, porque o plenário está vazio, é um erro da Câmara. Hein? Olha, a gente fala sempre aqui dos atos de corrupção por parte dos gestores, dos políticos, mas a gente também tem que falar que cada um tem que fazer sua parte. Quero destacar aqui esse WhatsApp que houve depredação na estação Bispo. Os sensores das portas também foram danificados. Olha aqui as imagens da estação Bispo, que foi entregue recentemente. Aí não é a primeira vez que essas estações novas aqui de Cuiabá sofrem esse tipo de dano, de depredação e até mesmo de furtos. Aí a estação Bispo, então, hoje de manhã, que amanheceu desta forma, depredada. E aí a corrupção também, ela pode estar na sociedade como um todo. Isso daí é um ato de vandalismo, mas também de corrupção, pegando o que é público, o que é de direito da sociedade como um todo. Isso é um ato de vandalismo, de drogas. Com certeza isso aí é um ato de droga. A estação Porque fica ali na região central. Fazer uma questão dessa aí. E outra coisa, por que não tem imagens ali? Quer dizer, tem que descobrir quem fez isso. Tem muito provavelmente, deve ter imagens e deve dar para identificar quais os bandidinhos que fizeram isso. Mas, infelizmente, são pessoas que estão drogadas, que fazem atos de vandalismo desse tipo. É evidente que isso não contribui em nada com o desenvolvimento de Cuiabá. Olha, a gente falava do prefeito e vamos aqui continuar falando, porque a população ganha alguma coisa entre a disputa política e a troca de acusações do prefeito Emanuel Pinheiro com o governador de Mato Grosso? Emanuel disse que não começou as críticas. O chefe do Poder Executivo Municipal espera que Mauro Mendes doe o prédio da Escola Estadual Nilo Póvoas para a Prefeitura criar uma escola cuiabana. Os detalhes com o Antônio Carlos Silva. Bom dia. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, explica por que o município quer o prédio da Escola Estadual Nilo Póvoas. A nossa meta, a nossa obsessão é ampliar a oferta de vagas, especialmente para a educação infantil. A Escola Nilo Póvoas nos oportuniza abrir mais 750 novas vagas na educação infantil imediatamente, sem investir um centavo em estrutura física. Ou seja, eu economizo 2, 3 bilhões de reais e abro mais 750 vagas. Em Mato Grosso, tem gente que considera importante a disputa política entre o governador Mauro Mendes e o prefeito Emanuel Pinheiro, porque enquanto um inaugura a nova Santa Casa, o outro entrega o novo hospital municipal.
Se por um lado um entrega o COT da UFMT, o outro promete a conclusão da reforma do estádio do Trinha. Mas tem gente que não considera importante essa disputa por causa das críticas feitas mutuamente entre os dois principais líderes políticos de Mato Grosso. Se vocês olharem desde o início de todo esse imbróglio, a agressão sempre vem de lá para cá. Eu apenas reajo sem nunca chutar a canela, sem nunca desrespeitar a autoridade do governador do estado e nem bater abaixo da linha da cintura. Eu sim, sou constantemente agredido verbalmente, com críticas gratuitas, agressões gratuitas, com chutes na canelas, com deboches, com ironias e com uma vontade indisfarçável de tentar me atingir, de tentar me destruir. Vale lembrar, em 2012, Emanuel Pinheiro coordenou a campanha do então candidato a prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, ao município. Eleição, inclusive, vitoriosa. Emanuel Pinheiro tenta explicar por que começou esse desentendimento entre os dois líderes políticos. Eu também não sei, estou pronto por Cuiabá, eu faço tudo, estou pronto para sentar com o governador a qualquer momento, se ele assim o desejar, para discutir os problemas de Cuiabá, as ideias que tenho para, em parcerias com o Estado, certo? Continuar avançando na gestão pública municipal, desenvolvendo a nossa cidade, criando oportunidades para a nossa capital e somando forças para melhorar a qualidade de vida da população cuiabana, principalmente os mais pobres, os mais humildes e os mais carentes. Estou pronto para sentar com o governador e trocar essa ideia, essa experiência, essa proposta de uma parceria de alto nível pela nossa cidade. E investiu em Cuiabá, ajudou Cuiabá, ajuda todo o estado de Mato Grosso, porque Cuiabá é a mãe de todos os municípios. Com apoio técnico de Tarcísio Novaes e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Vamos para o seu destaque, Antero. Só relembrando aqui, vamos comentar um pouquinho. Só relembrando o seguinte, o prefeito Emanuel Pinheiro diz que ele está sendo vítima, de que ele é agredido, né, criticado, repercutindo inclusive de forma irônica, né? Aquele ciclo de respondendo que lá as declarações que o governador Mauro Mendes deu dias atrás, também lá no programa Tribuna da Rádio Vila Real. Mas depois daquela entrevista, Emanuel Pinheiro respondeu, fez até um artigo e depois o governador Mauro Mendes voltou a dizer o seguinte, falou, olha, eu vi aí as respostas do prefeito, só não vi ele explicar lá a situação fiscal da prefeitura, a questão do descontrole, porque Mauro Mendes disse que deixou a prefeitura redondinha, não tinha problema nenhum e que agora a prefeitura, as contas da prefeitura não estariam tão equilibradas assim. Essa é a cobrança do governador em relação ao prefeito Emanuel Pinheiro, que reclama que não está sendo tratada de uma forma correta pelo governador Mauro Mendes. E na verdade é o seguinte, o Emanuel não vai na essência. Primeiro, ele quer criar ali uma escola cuiabana, essa é a tese. Tá bom, para pôr qual aluno lá? Aluno de onde? Ele vai importar aluno? Porque ali funciona como escola. É que ali só tem 90 pessoas, 70 pessoas com interesse de estudar este ano. Por quê? Porque a população migrou dali, não mora mais ali. Ali está virando comércio. Não é mais um lugar de moradia popular, ali perto do educandário Nilo Povas. Então, assim, ele vai importar alunos? Porque... E a outra coisa, o que o governo do estado está destinando para lá é muito nobre. E o Emanuel precisa enfrentar o debate para valer. Eu acho que Cuiabá podia melhorar com o Emanuel Pinheiro. Mas nós migramos de B para C, na nota do Tesouro Nacional e também do Firjan, e migramos da posição 400 para mais de 2.000. Perdemos 2.100 posições. Nós somos 2.400 hoje. Quer dizer, perdemos mais de 2.000 posições. O que significa dizer gestão temerária fiscal na Prefeitura de Cuiabá. Está gastando mais do que a Vamos para o seu destaque, Antero. Vamos. Meu destaque é o seguinte, tem uma proposta de delação do
José Eduardo Riva, que está com o desembargador Marcos Machado para ser definido. E aí está circulando na internet, não a delação feita com o Ministério Público. Não é isso que está circulando na internet. Está circulando na internet, o título diz muito bem: Excelentíssima Senhora Procuradora de Justiça do Estado de Mato Grosso, doutora Ana Cristina Bardusco, Cuiabá, Mato Grosso, sigiloso. Está veiculando proposta de acordo do Riva. Quem colocou na internet? Não sei. Chegou até mim e nós vamos divulgar isso no site pnbonline.com.br. Total, são 105 páginas. E isso aqui está muito detalhado. E está detalhado o seguinte, ele detalha os períodos, e eu vou dar só um exemplo aqui, né? Vou pegar o primeiro deputado José Domingos Fraga, pegar aí aleatoriamente. São 37, vou pegar um. José Domingos Fraga. Aí ele fala aqui, período que recebeu propina, de 1/2/2007 a 31/1/2011. Ou seja, desde o primeiro dia do mandato. Desde o primeiro dia do mandato. Número de meses em que recebeu propina, 48. Quanto recebeu mensal? R$35 mil. Valor total, 2.240.000. Responsável pelo pagamento, aí tem Sérgio Ricardo, José Riva e Edemar Adams, que foram os que entregaram dinheiro, segundo o deputado Riva, ao ex-deputado José Domingos Fraga, que é hoje um dos principais assessores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Aí tem mais, outro período. Ele se reelege. Aí ele recebe de 1/2/2011 a 31 de janeiro de 2015, mais 48 meses de propina. E a propina que no primeiro ano, no primeiro mandato era de 35 mil, ela sobe para 50 mil por mês. Olha, tá pouco de propina e tal, como se o deputado ganhasse pouco. O deputado ganha o salário, a verba indenizatória, o auxílio gasolina, carro, gasolina, o auxílio moradia e ainda precisa dessa propina toda. Total da propina no segundo mandato, 3.200.000. Então você soma 2.200.000 com 3.200.000, dá mais de 5.400.000. Responsáveis pelo pagamento da propina no segundo mandato, Sérgio Ricardo, Mauro Sávio e Luiz Pomor. Com esses que o deputado recebia. E o que tem de prova? Atestou falsamente o recebimento de materiais pelas empresas citadas como forma de conferir suporte ao pagamento de propina. Empresas que deram notas falsas de serviços não prestados à Assembleia Legislativa. Aí na proposta não tem o nome das empresas. Está XXXX, ou seja, no acordo de delação, já celebrado com o Ministério Público, realmente tem. E aqui uma outra questão. Foram realizadas 2 transferências bancárias. Ou seja, é prova para dedéu, né? Além de nota fria, além de nota fiscal, além de citar as empresas que deram a nota, é possível ver as empresas, ainda tem transferências bancárias. E é assim em relação aos 37 nomes. Além disso, são citados 2 membros do Poder Judiciário. Então, assim, a delação do Riva não pode ser jogada para debaixo do tapete pelo Poder Judiciário. Isso tem que ser homologado e publicizado. A população tem o direito de saber. Antes do intervalo, vamos rapidinho aqui à tela, o WhatsApp com o telespectador. Vamos ao WhatsApp aqui na tela, dá tempo antes do intervalo? Vamos lá. Bom dia, parabéns a esse trio que procede o programa. Estou decepcionada com esses políticos fichas sujas. Acorda, povo cuiabano, vamos dar a resposta nas urnas. Políticos são nossos funcionários. Tem mais participação aqui
do nosso telespectador, rapidinho aqui antes da gente ir para o intervalo. Olha, bom dia, trio. Sentimos vergonha dos nossos políticos que 80% trabalha para eles próprios, deixando a população abandonada e faltando tudo na saúde, educação e segurança. E agora não precisa nem votar, pois os poderes que colocam eles, o poder igual quem coloca mais um corrupto, como o Carlos Fávaro aí no Senado. Ele se referindo à decisão do STF, o Zé Carlos do Renascer. Só queria contribuir com o telespectador aí, que diz que sente vergonha dos políticos. Talvez fosse melhor fazer uma pequena correção aí. Sente vergonha dos ladrões, dos larápios, dos bandidos travestidos num cargo público. Pois é, e a última aqui antes do intervalo, porque tem muita mensagem para o presidente da Câmara, viu? Olha só, mais essa, bom dia. Misael perdeu a essência dele, o lado profissional, para tampar os erros do prefeito. Está traindo a população cuiabana. Aí ela fala, falem aí, por favor, sobre isso. Vai ter problema na ordem. O Misael, infelizmente, porque eu sou amigo dele, gosto dele, mas ele assume todas as broncas do Emanuel, ele que vai ter o problema. E o telespectador sugeriu aí, olha, dê a resposta para esse pessoal nas urnas. Né? Isso mesmo. Vamos para o intervalo, na volta a gente vai falar do Senado com o destaque do Lúcio Sorge. Agora são 7h07. Não, falar no recurso dela. Não, esse aí é 30 segundos o comercial. Ela pediu para colocar o mais curto. Eu vi ela falando com o Celso aqui. Celso, coloca o mais curto. Ó, deve ser só esse da Unimed e a gente já volta. Não. Hein? Não tem como conseguir uma arte lá para o relógio, Ari? Para a gente colocar na tela? 4. É só o quê? Calhau. Só nós mesmo. Não, isso aí é propaganda. A da Unimed também, ué? Também. Ah, tá. Não tinha dinheiro. Então, vamos lá. Antero. Voltamos com a notícia de frente. A gente se diverte também aqui no intervalo. Muito. Vamos falar do Senado, então. Lúcio, seu destaque. Bom, meu destaque é para dizer o seguinte, que a senadora cassada Selma Arruda recorreu aí para reverter a liminar que mandou empossar Carlos Fávaro. É isso mesmo. O derrotado nas urnas em 2018, Carlos Fávaro, obteve lá uma decisão judicial do senhor José Dias Toffoli, presidente do Supremo, dizendo, olha, ele tem que assumir, porque senão o Estado vai ficar com um vazio de poder. Que explicação, hein? Bom, a senadora Selma Arruda, ela alega aí no recurso dela que a determinação do presidente do Supremo é contrária ao posicionamento já anunciado no julgamento feito pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, e a gente ontem comentava isso aqui numa notícia de frente. Um dos ministros, segundo Selma, é Rosa Weber, que foi a relatora do caso dela lá no Supremo. E aí também alegado pela defesa de Selma que a decisão esbarra também no regimento interno do Senado Federal, uma vez que a congressista ainda não teve a cassação consumada no Senado. E aí foram perguntar lá para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, olha, como é que vai fazer? O presidente do Supremo mandou que Carlos Fávaro tomasse posse imediatamente, só que o cargo não está vago ainda. A senadora Selma Arruda continua ocupando lá o cargo dela lá no Senado. Aí Davi Alcolumbre falou, olha, calma, porque tudo vai se resolver. E nesse recurso aqui da defesa da senadora, ela também coloca o seguinte,
desconsiderar ou suplantar tal rito, que é esse fato aí de que ela continua no cargo, desconsiderar ou suplantar tal rito implica em grave ameaça à separação dos poderes e à autoridade constitucional do Senado Federal. É isso daí que a gente acabou de falar. Ela continua senadora e o presidente do Supremo, né, determinou a posse imediata de Carlos Fávaro na vaga que é ocupada ainda pela senadora cassada Selma Arruda. E aí o que todo mundo está se questionando é como que quem perdeu, quem foi derrotado nas urnas, teria legitimidade para assumir o cargo lá de senador da República. E o seguinte, sobrou também para o governo do Estado, né? O governo do Estado, porque o governo do Estado entrou com recurso lá, entrou com recurso lá no Supremo, além de Carlos Fávaro, além do PSD, o governo do Estado também entrou com recurso pedindo que o terceiro colocado assumisse a vaga lá de Selma Arruda. O terceiro colocado, que coincidentemente é o ex-vice-governador de Pedro Taques, Carlos Fávaro. E aí o governo se defende. O secretário da Casa Civil diz o seguinte, abre aspas, a Procuradoria-Geral do Estado avaliou que não é possível o Estado ficar com apenas 2 senadores. Então, nada mais constitucional que essa vaga seja ocupada por quem de direito, seja ele quem for. Então, para que Mato Grosso não fique prejudicado no Senado, se colocou isso lá no STF e aí essa tese se sagrou vitoriosa. Declaração aí do chefe da Casa Civil. Mas aí continua a pergunta, não é? Carlos Fávaro, que foi derrotado nas urnas, tem legitimidade para assumir o cargo de senador da República e daqui a pouco, na eleição suplementar, ser candidato, ficando no cargo de senador da República? É correto isso? Esse é o questionamento que se faz. A vontade do eleitor está sendo respeitada nesse aspecto? E aí, o presidente do Supremo vai contrariar os colegas dele, ministros do Supremo Tribunal Federal, que votaram lá no TSE no sentido contrário do que ele decidiu? O que é isso? Então, esse é o questionamento que se faz aí. E aí é o seguinte, isso tudo acaba fortalecendo os argumentos, né, da senadora Selma Arruda, que teve o mandato cassado, porque ela já disse e repetiu aí inúmeras vezes o seguinte, olha, a minha cassação é resultado de perseguição política. Certo. Vamos então, depois a gente vai falar mais sobre esse assunto, a gente encerra essa edição. Obrigada, Antero, obrigada, Lúcio. Obrigado, até amanhã. Com imagens ali da Fernando Correia, o trânsito já muito mais movimentado, agora 7 horas e 14 minutos.